A Coreia do Sul é um dos países mais fascinantes do mundo. Um lugar onde a modernidade mais avançada convive com tradições milenares. Um país cheio de tecnologia, ídolos musicais, cidades futuristas, inovação, estética impecável, mas também um território onde persistem normas sociais rígidas, expectativas tradicionais, silêncios culturais e um profundo contraste entre o que é mostrado em público e o que é vivido em privado. Quando falamos de sexualidade na Coreia do Sul, entramos num terreno complexo, surpreendente e cheio de contradições. Por um lado, uma sociedade que aparenta ser extremamente conservadora. Por outro, um país que consome conteúdo íntimo tecnológico em níveis altíssimos, que desenvolve brinquedos íntimos futuristas, que vive com estresse, solidão, baixa natalidade e uma transformação íntima silenciosa que poucas pessoas fora do país conhecem. Este guião levar-te-á numa viagem explorando todos os aspectos possíveis da sexualidade na Coreia do Sul. Vamos desde as raízes históricas, passando pela educação sexual, as dinâmicas de encontros, a pressão estética, os cafés temáticos, os ídolos, os robôs de companhia, a tecnologia íntima, os casamentos em declínio, a solidão moderna, os bares noturnos, os tabus emocionais e até as mudanças mais recentes numa sociedade que luta entre a tradição e o futuro. Relaxa, respira fundo e prepara-te para entrar num dos universos culturais mais complexos do planeta. A Coreia do Sul é um país onde coexistem duas identidades completamente distintas. Por um lado, existe o país moderno, conectado, cheio de jovens a consumir conteúdos globais, a usar tecnologia de vanguarda, a seguir tendências ocidentais e a viver no mundo urbano acelerado. Por outro lado, existe o país tradicional, profundamente marcado pelo confucionismo, pelas hierarquias rígidas, pelo respeito à autoridade e por normas sociais que procuram controlar o comportamento público. Quando falamos de sexualidade, estes dois mundos colidem frontalmente. A tradição confucionista, que valoriza a modéstia, a pureza, a discrição e a estabilidade familiar, está presente em muitos aspectos da vida cotidiana. Isto reflete-se na forma como os casais se comportam em público, na forma como é ensinada a educação sexual, nas expectativas sobre o casamento e na forma como a sociedade julga certos comportamentos. No entanto, ao mesmo tempo, a Coreia do Sul é um dos maiores mercados de tecnologia íntima, conteúdo erótico digital, aplicações para encontros e dispositivos inteligentes desenhados para suprir necessidades emocionais e físicas numa sociedade onde os laços humanos são cada vez mais frágeis. Por outras palavras, o que não é falado em público é vivido em privado com intensidade. E esse contraste define toda a experiência íntima coreana. Esta dualidade torna-se evidente desde a adolescência. Os jovens coreanos crescem numa cultura extremamente competitiva, onde dedicar tempo ao romance pode ser considerado uma distração do estudo. As escolas são rígidas, os pais exigem resultados e os estudantes passam horas em institutos de estudo conhecidos como Hagwon. Esta pressão diminui as oportunidades de interação social real, o que produz gerações que têm dificuldades em iniciar relações íntimas, expressar emoções ou construir vínculos sólidos. Ao mesmo tempo, essa mesma pressão gera curiosidade e necessidade de exploração. Muitos jovens procuram informação íntima na internet, já que a educação sexual oficial é praticamente inexistente. A falta de educação formal cria uma mistura perigosa de desinformação, fantasias irreais e uma percepção distorcida do que significa a sexualidade na vida adulta. Esta é a primeira grande paradoxo coreana, uma sociedade que não fala de sexo, mas que o consome digitalmente em silêncio. Seção 2: Educação sexual, tabu, silêncio e consequências. A educação sexual na Coreia do Sul é um dos elementos mais estudados por sociólogos. Apesar de ser um país altamente desenvolvido, a educação sexual mantém-se extremamente limitada. A maioria das escolas ensina uma abordagem centrada na abstinência. Fala-se muito pouco sobre consentimento, prazer, relações saudáveis, métodos anticoncepcionais, orientação sexual ou diversidade. Em muitos casos, a aula reduz-se a um par de sessões teóricas onde se mencionam riscos de doenças,
gravidez indesejada e normas morais sobre o comportamento adequado. Esta falta de educação não elimina o desejo, mas torna-o mais secreto. Por isso, na Coreia, muitos jovens entram na idade adulta sem ter uma compreensão realista do que significa uma relação íntima. Crescem com expectativas distorcidas, por vezes baseadas em conteúdo sexualizado da internet ou na imagem idealizada das relações românticas dos dramas coreanos. Isto gera uma dissonância emocional profunda. O que veem no ecrã não coincide com o que experienciam na realidade. Além disso, esta carência educativa produz um fenômeno curioso. Muitos casais coreanos vivem a primeira experiência íntima como um território desconhecido. Ao não receber informação adequada, surgem dúvidas, inseguranças e até medos. E isto afeta a forma como se relacionam, comunicam e constroem a intimidade emocional e física. Um efeito direto da má educação sexual é o aumento da ansiedade nas relações. Muitos coreanos sentem que devem cumprir um papel perfeito, seja estético, emocional ou físico. E aqui aparece um dos elementos centrais da cultura coreana, a pressão pela perfeição. Esta pressão estende-se ao íntimo, criando expectativas que por vezes são mais altas do que uma pessoa pode alcançar. Em resumo, a educação sexual deficiente não afeta apenas o conhecimento, mas também a saúde emocional e as expectativas de milhões de pessoas. E é uma das razões pelas quais o país desenvolveu um mercado tão grande de tecnologia íntima. A tecnologia não julga, não critica, não exige um desempenho social e não gera vergonha. Seção 3. O skinship, o contato controlado e os seus significados. O skinship é um conceito único. Na Coreia do Sul, o contato físico tem regras estritas. O skinship leve é aceite entre amigos, mas o contato íntimo entre casais está socialmente limitado em lugares públicos. Este comportamento faz parte dos valores confucionistas que ainda definem a moral social do país. Para entender a importância do skinship, é preciso compreender como funciona a intimidade emocional coreana. Na cultura ocidental, um beijo em público é visto como uma demonstração normal de afeto. Na Coreia, em contrapartida, pode ser considerado inapropriado, ofensivo ou mesmo indelicado. Os casais jovens raramente se beijam na rua. A maioria reserva o contato mais íntimo para lugares privados. Esta restrição cria uma tensão interessante. O desejo acumula-se silenciosamente. Gera-se uma conexão emocional baseada na contenção e na expectativa. Quando finalmente chega o momento íntimo, a energia acumulada pode intensificar a experiência, mas também pode criar expectativas excessivas ou nervosismo. O skinship não é apenas contato físico, mas um código emocional. Entre adolescentes, tocar na mão de alguém significa interesse. Apoiar a cabeça no ombro significa confiança. Um abraço inesperado pode significar confissão de sentimentos. Cada gesto tem um peso simbólico muito maior do que noutras culturas. Isto faz com que a intimidade seja construída mais lentamente, mas também com mais carga emocional. Seção 4. Os encontros na Coreia. Regras, pressões e expectativas. Sair com alguém na Coreia do Sul é quase uma ciência. Os encontros seguem padrões muito específicos e estruturados. Desde a forma de convidar alguém para sair, até as prendas apropriadas, as mensagens que devem ser enviadas e os tempos para cada etapa da relação. Por exemplo, depois do primeiro encontro é comum que a pessoa interessada envie uma mensagem a confirmar que desfrutou do tempo. Não fazer pode ser interpretado como desinteresse. Os encontros costumam ocorrer em lugares neutros e seguros, cafés, restaurantes elegantes, parques ou cinemas. Cada detalhe importa. Na cultura coreana, o homem tradicionalmente paga as primeiras saídas, embora hoje a tendência esteja a mudar. Mas a pressão econômica para manter uma relação continua a ser alta, especialmente em cidades como Seul, onde tudo é dispendioso. O primeiro beijo no lega rápido. Muitas parejas tardam semanas em avançar ao seguinte nível. O primeiro encontro íntimo pode tardar incluso meses. Esta lentitude não indica falta de desejo, sino respeito por el ritual emocional. Las parejas coreanas suelen valorar la conexión antes que o contato físico.
pero também existe um componente de medo. Medo ao rechazo, à la crítica, ao juízo social ou a não estar à altura de la expectativa romântica criada por los dramas televisivos. Aqui é esse donde aparece outro fenômeno interessante. Los dramas coreanos é moldeado la percepção del romance em la juventude. Histórias donde o protagonista é esse perfecto, la protagonista é esse tierna, la música é esse suave. El beso é esse lento y, la história culmina em uma relação quase ideal. Estes estándares irreais afetam a vida real e a que generam expectativas que poucas pessoas podem cumprir. Secção 5. O estresse Y na soledade como fuerzas sexuais invisíveis. Coreia do Sul é um de los países com mais estresse do mundo. Las jornadas laborales largas, la competência acadêmica extrema y o custo de vida elevado criam uma sociedade agotada. O estresse afeta diretamente o desejo y a intimidade. Muitas pessoas não têm tempo nem energia para relações profundas. Alguns buscam relações rápidas ou efímeras, mientras que outros se refugiam em la tecnologia para suprir necessidades afetivas. Este estresse também produz um fenômeno crescente, o enjoque, que significa viver solo. O enjoque descreve a pessoas que preferem passar tempo a solas, comer solas, viajar solas y viver sem pareja. Este movimento ha crescido tanto que existe uma indústria dedicada a pessoas solitárias, desde restaurantes adaptados hasta cafés individuais y serviços personalizados de entretenimento. Conviver com a soledade não significa renunciar à intimidade, pero sí cambiar a forma de buscá-la. Muitas pessoas recuam em aplicações, encontros casuais ou tecnologia íntima para cobrir necessidades físicas sem involucrar-se emocionalmente. Este fenômeno está transformando a sexualidade Y, criando uma nova cultura íntima basada em la autonomia, pero também em el aislamiento. Secção 6. Los cafés temáticos. Romance Y, fantasia emocional. Coreia do Sul tiene uma infinidade de cafés temáticos que cumprem funções emocionais muito particulares. Alguns cafés estão desenhados para que as pessoas se sintam acompanhadas. Em cafés de host, o mais de empleados y empleadas tratam a los clientes com uma atenção especial, halagos suaves y comportamento afetuoso coqueto, aunque sem contato físico real nem serviços íntimos. É essa uma fantasia emocional onde o cliente recebe atenção, calor humano y uma sensação temporal de companhia. Outros cafés estão desenhados para pessoas que querem experimentar o ambiente romântico sem ter pareja. Alguns têm decoração de citas, música suave, ambientação romântica, espaços para tomar-se fotos y uma experiência desenhada para simular que se está em uma cita. Em uma sociedade tão solitária, estes cafés funcionam como refúgios emocionais que suplem a falta de vínculos afetivos em la vida real. Também existem cafés de citas organizadas, onde os clientes podem conhecer pessoas novas em um ambiente estruturado. Estes lugares se parecem a eventos de speed dating, pero com normas mais detalhadas y supervisão sutil. São espaços onde as pessoas se sentem seguras para socializar sem temor a romper regras culturais. Secção 7. La indústria de joguetes íntimos. Tecnologia futurista. A indústria de joguetes íntimos em Coreia é surpreendentemente avançada. A diferencia de outros países onde os joguetes íntimos são simples y diretos, em Coreia se desenrolam dispositivos sofisticados com sensores tácteis, inteligência artificial, conectividade móvel, programação de movimentos y sincronização audiovisual. Alguns dispositivos incluso têm reconhecimento de voz y patrões de estímulo personalizáveis. Sin embargo, esta indústria permanece em las sombras. Muitas tiendas estão ocultas em pisos superiores ou subterrâneos, lejos de las calles principais. O consumo é massivo, pero discreto. La maioria de las compras se hace em linha, com entregas discretas y empaques sem logos. Esto refleja a dualidade do país, desejo moderno envuelto em silêncio tradicional.
La tecnologia íntima no solo cumpre uma função física sino emocional. Em uma sociedade onde o contato humano se ha vuelto difícil, os dispositivos oferecem seguridade, control, anonimato y ausência de juízo. Para muitas pessoas, a tecnologia é puente entre o desejo y a soledade. Secção 8. O K-pop y na sexualidade indirecta. O K-pop é uma força cultural global. Um de los aspectos mais interessantes do K-pop é a maneira em que maneja a sensualidade. Los idols estão desenhados para ser atractivos, pero no sexualmente explícitos. La sensualidade do K-pop é sutil, elegante e controlada. Los movimentos de baile podem ser provocativos, pero nunca cruzam o limite hacia lo explícito. Este equilíbrio cria um fenômeno psicológico. Fãs que proyectam fantasias românticas ou íntimas hacia los idols. La indústria sabe esto, por lo que cuida cada detalhe, o peinado, la roupa, los gestos, la atitude, las entrevistas. Los idols devem parecer perfectos pero intocáveis, deseáveis pero inocentes, sensuales pero puros. Esta sexualidade indirecta influi em como os jovens percebem as relações. Muitos buscam parejas que se pareçam a los idols. Piel impecável, cuerpo delgado, comportamento delicado, roupa perfeita, voz suave. Estas expectativas podem generar frustração ao enfrentar a realidade, onde nadie pode viver baixo esos estándares idealizados las 24 horas do dia. Secção 9. Las cirurgias estéticas íntimas y la obsesión por la imagem. Coreia do Sul é líder mundial em cirurgias estéticas. Esto inclui procedimentos íntimos. Se praticam técnicas de rejuvenescimento, reconstrução, harmonização y melhoramento estético privado. Todo forma parte do ideal coreano de perfeição. No se habla abertamente do tema, pero miles de pessoas recorrem a estas cirurgias para sentir-se mais seguras em suas relações íntimas. La pressão por ser perfeito alcança níveis extremos. Muitos coreanos sentem que devem lucir impecáveis para ser aceitados. Esto no solo inclui la cara o cuerpo, sino também zonas íntimas. É esse reflejo de como a sociedade valora a imagem externa mais que a expressão emocional ou autenticidade. Secção 10. O matrimônio em declive y las nuevas formas de amor. Coreia do Sul tiene uma de las tasas de matrimônio mais baixas do mundo. Muitos jovens já não querem casar-se porque o matrimônio significa responsabilidade econômica, carga emocional, pressões familiares y renuncia ao tempo personal. Esto afeta diretamente a sexualidade. Muitas pessoas optam por relações temporais, vínculos livres ou simplesmente viver solas. O matrimônio tradicional está perdendo força. Em seu lugar, estão surgindo novas formas de relação. Parejas que vivem juntas sem casar-se, relações basadas em acordos personais, vínculos digitais, relações à distância y relações sem compromisso. Secção 11. Robots de companhia y amores artificiais. Em Coreia se estão desenrolando robots de companhia com inteligência artificial desenhados para oferecer apoio emocional. Alguns têm expressões faciais suaves, vozes cálidas y na capacidade de recordar dados importantes. Ao que nos são robots sexuais, se formam parte de um ecossistema íntimo onde a tecnologia substitui a necessidade de companhia humana. Estes robots oferecem segurança emocional sem riesgo. Não há rechazo, não há conflito, não há obrigação. Para uma sociedade estressada y solitária, sem uma alternativa cada vez mais atrativa. Secção 12. La vida nocturna. La cara oculta do país de dia, Coreia é conservadora. De noite é um vulcão. Bares lenos, calles iluminadas, pessoas bebendo soju, jovens em busca de diversão, karaokê privados onde as parejas se permitem ser mais livres. La vida nocturna é intensa, liberadora y, em ocasiões, sensual. Muitas conexões íntimas ocorrem depois de umas bebidas, quando as barreiras sociais se rompem temporalmente.
Conclusão final: Coreia del Sur é um espejo donde tradição y modernidade se reflejam unas sobre outras. A sexualidade coreana é complexa, silenciosa, tecnológica, emocional y profundamente influenciada por la cultura pop. É uma sexualidade contenida em público y liberada em privado. Uma sexualidade que evoluciona, que se transforma y que revela uma sociedade em pleno conflito interno entre lo que era y lo que quer ser.